Então, muito boa tarde, boa semana, hoje é segunda-feira e nós vamos falar no Sem Censura de hoje de imposto de renda, de literatura, de cinema e de música. E os nossos convidados são Leônidas Quaresma, que é auditor da Receita Federal. Ele vai esclarecer-nos tudo sobre o imposto de renda de 2018. Mais uma vez, boas-vindas. É um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Tá tudo mais fácil esse ano? Tá, todo ano a gente facilita um pouco mais. É, mais ou menos. A gente procura. Não, tá mais A fácil. gente tenta. Eduardo Escorel é cineasta e ele vem nos falar sobre o documentário Imagens do Estado Novo, 3745, que acaba de ser lançado, foi quinta-feira. Foi. E é uma ideia que você vem trabalhando nela há muito tempo. Há muito tempo. Na verdade, é o quarto capítulo de uma série, né? E que começou a ser feita em 1990, se imagina. Mas essa tem uma diferença, né, Eduardo? Você começa a conversar com as imagens, ficou uma coisa inteiramente diferente. Verdade. Muito bom. Eu adorei. Bom. Nós estamos com Tom Farias, que é escritor, crítico literário, e ele escreveu a biografia de Carolina Maria de Jesus, que é autora do Quarto de Despejo, que foi um best-seller incrível e que está com 104 anos de vida ela teria feito agora. Isso, foi agora no dia 14, estaria com 104 anos. Aí. Falo estaria porque minha avó morreu com 105, meu avô com 112, então viver hoje a partir de 100 é tranquilo. E a gente então busca trazer um pouco uma outra Carolina para esse cenário, agora que o Brasil, né, se mostra, né, fazer uma recuperação da imagem dela, humanizar um pouco mais a Carolina. Então, é uma proposta que a gente traz nessa biografia. Pequena, né, Tom? Só 356 páginas, uma coisa razoável. Se for contar com as imagens, 402 páginas. Mas vai assim, não, tá bom demais. Mas era necessário. O livro ia ter 600 páginas. Mas assim, a Carolina é um gigante, ainda adormecido. A sociedade precisa conhecer a Carolina. Esse resgate dela é importantíssimo. O Brasil está se modificando. Isso. Eu acho que a questão da discussão de gênero, a questão da étnica, com o posicionamento dos negros na sociedade, essa mudança, ela traz uma Carolina nova, um olhar novo. E isso que é importante. E tem essa... É oportuna esse lançamento. Muito bom. Foi uma ótima ideia. Nós estamos nós estamos com Oswaldo Guzmão, que é cantor e poeta, e estamos com Nina Virte, que é cantora e poeta também. E em homenagem ao centenário de Jacó do Bandolim, eles estão lançando um single e estão fazendo um show aqui no Rio, no Blue Note. São 2 shows, na verdade. A gente vai fazer no dia 7 um pré-lançamento, que é no Centro de Referência da Cultura Carioca, na Rua Garibaldi, na Tijuca, com um show às 5 da tarde. Você não tá falando no microfone. É porque ninguém tá, eu achei que eu tô... Não, vocês dois, sabe por quê? Porque vocês têm que ficar soltos para ir para lá e voltar. Então vocês dois, mas a gente está com o microfone de lapela. Ah, tá ótimo. Tá? Tá. Então o pessoal viu o que eu falei? Tomara. Vai, fala de novo. Então deixa eu repetir. Vai ter um pré-lançamento no Centro de Referência da Cultura Carioca no dia 7 de abril. Tá. Com shows às 5 da tarde e 8 da noite. E o lançamento que vai ser no Bottles, dia 20 de abril, sexta-feira, 21 horas. Maravilha. Ótimo. E estamos com Camila Abreu, que vai conversar com vocês agora. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês aí de casa. Bom, chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura. Como? Basta vocês entrarem na sua rede social favorita, pode ser o Facebook, Instagram, Twitter, e mandar o seu recado usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para os nossos convidados, então participem. Não, sobretudo que hoje tem imposto de renda, né? Sim, muitas dúvidas, então podem mandar as dúvidas. Vou começar logo. Exatamente. Tá. Então tá. Posso pedir para vocês começarem logo cantando? Sim. E aí vocês vão cantar O Voo da Mosca. o Voo da Mosca? Ah, maravilha. Jacó E aí... do Bandolim e Oswaldo. Parceiro do Jacó do Bandolim. Olha só, gente. olha só, Oswaldo. Que honra, né? Que coisa, hein? Depois você vai contar como é que você chegou lá, como é que vocês chegaram lá. Mas é porque é o centenário do Jacó do Bandolim, é isso? Exatamente. E esse Voo da Mosca é uma das músicas mais conhecidas dele, é isso?
também? certeza. Na verdade, ele tem dezenas de músicas conhecidas, mas ela é interessante porque, originalmente, ela é um moto perpétuo, ela é um estudo para bandolim sem pausas. Ela não é uma música cantável, como, por exemplo, Doce de Coco, que a gente canta, né? Que é um choro-canção, que, posteriormente, o Hermínio Belo de Carvalho colocou letra e caiu como uma luva, porque é uma música para ser cantada. Essa, em princípio, é uma música que não deveria ser cantada, porque é um estudo para bandolim sem pausa. Uma valsa maravilhosa. E um amigo meu propôs, o Luiz Felipe de Lima, de fazer uma letra para essa música. E assim como quem faz algo impossível, como quem transforma algo impossível em algo divertido, né? E aí eu coloquei essa letra que seria praticamente impossível de uma pessoa cantar sozinha. Poderia até cantar parando para respirar, mas não ficaria, né? Não ficaria interessante. Aí eu tive a ideia de chamar a Nina Virth para cantar comigo e enfim, ficou do jeito que, Tá muito bom. que eu imaginava. Então vamos ver esse voo dessa mosca aqui que deu? Meu voo é rasteiro, pouso nos canteiros e nos meios fios, dou rasante para o volto e desvio, farejando tudo que se deteriora. Resto de comida que jogaram fora dentro de sacola de supermercado. Gosto de papel de picolé melado, casca de laranja, requeijão mofado, bicho atropelado. Eu sobrevoo o lixo espalhado perto do canal do mangue. Busco nas favelas as poças de sangue. Me atrai o líquido fermentadíssimo Que vaza do caminhão da Colube, os canais a céu aberto nos subúrbios. Pelo asfalto em final de feira passo com as minhas companheiras procurando o que sobrou. Também eu aprecio alimentos caros que vocês humanos deixam protegidos debaixo de panos, doce de abóbora e ambrosia. Riso em balcão de padaria, e se um grão fino organiza a festa, entro de penetra por alguma fresta pra posar na sopa sobre a baixela que o mordomo traz. E sei perfeitamente onde a preguiça põe sua semente pela pasmaceira de uma tarde quente de depois do almoço nos interiores. Quando vejo um caboclo adormecido, rodopio ao redor do seu ouvido para avisá-lo com o meu zumbido que já terminaram a sua moleza e a sua paz. Eu vivo onde um mato verde e ameno já ficou escasso, Para dar espaço a algum terreno onde os indivíduos jogam os resíduos que não servem mais. e já não se escuta a canção serena vinda das cigarras e dos sabiás. Agora só os ratos e alguns mosquitos rondam os detritos dentro dos latões. Ali onde as correntes dos regatos límpidos e transparentes, recebendo água suja das moradas, adquirem cores e aroma de poluição fatal. Pois onde acaba a selva há uma clareira cheia de sujeira. Isso é sinal que nós agora estamos nos aproximando de alguma Câmara Municipal. Meu voo é rasteiro, pouso nos canteiros e nos meios fios, dou rasante para o volto e desvio, farejando tudo que se deteriora. Resto de comida que jogaram fora dentro de sacola de supermercado. Gosto de papel de picolé melado, casca de laranja, requeijão mofado, bicho atropelado. Eu sobrevoo o lixo espalhado perto do canal do mangue. Busco nas favelas as poças de sangue. Me atrai o líquido fermentadíssimo Que vaza do caminhão da Colube, os canais a céu aberto nos subúrbios. Pelo asfalto em final de feira passo com as minhas companheiras procurando o que sobrou. Eu não conheço o voo alto dos condores, nem o céu tranquilo dos aviadores. Nada sei do azul com o pôr do sol dourado. Nunca fui no píncaro mais elevado. Não almejo o firmamento das quimeras no ar rarefeito das estratosferas. Minha liberdade mora onde o sonho de felicidade derramou no chão. Jamais irei subindo até os confins para conhecer o Éden e o seu jardim. Onde ressoam citaras de querubins e nem me interessa o paraíso etéreo. Pois a morte para mim não tem mistério, já conheço tudo que é cemitério. Vejo além do tempo e espaço, pois conheço passo a passo a decomposição.
Meu voo é rasteiro, eu pouso nos canteiros e nos meios fios. Tô rasante para o volto e desvio, farejando tudo que se deteriora. Resto de comida que jogaram fora dentro de sacola de supermercado. Gosto de papel de picolé melado, casca de laranja, requeijão mofado, bicho atropelado. Eu sobrevoo lixo espalhado perto do canal do mangue. Busco nas favelas as poças de sangue, me atrai o líquido fermentadíssimo Que vaza do caminhão da Colube e os canais a céu aberto nos subúrbios pelo asfalto em final de feira. Passo com as minhas companheiras procurando o que sobrou. Maravilhoso. Obrigado. Eu adorei quando ouvi, tá gostando mais ainda. Olha só, foi uma ideia brilhante. Ele pegou, o Luiz Felipe deve ter pedido assim, não, vamos pegar o Gusmão, porque ele tem umas coisas meio esquisitas mesmo, tem as letras que ele põe, põe umas letras lá. Ele já sabia, né? É, ele já sabia quem que ele pediu. Agora, a coisa que eu mais adoro, vem sentar, o que eu prefiro é a poça de sangue na favela e o líquido nojento, fermentadíssimo, que escorre do caminhão da Colube. É genial. Muito bom, Essa parabéns. Né? é um bom pedaço. O cemitério também é bom. É muito bom. Olha, Oswaldo, você está de parabéns. Você deve entrar na Academia Brasileira de Letras. Onde o sonho de felicidade derramou no chão. Gente, É uma filosofia, né? gente, Tudo isso. as frestas, e ela voa que não tão alto quanto os condores. Ela é Nunca ecológica, ela ninguém detém. Ela vai na poça de sangue, ela entra na baixela que o mordomo traz, assim, né? É muito linda essa mosca. Nunca ninguém tinha feito. Uma Primeira letra. pessoa, né? Acho que o Jacó deve ter adorado. Falei pro Eu acho. Oswaldo. Ele está feliz, certeza. feliz. Que ele ficou feliz. Foi uma linda ideia, está brilhante. Tomara que você fique inventando o resto da sua vida só letra para o Jacó. Obrigado, obrigado. Tem outros também, tem Pixinguinha, pode fazer. É tem verdade. letra para outros que já andei fazendo aí. E Eu estava ouvindo hoje você cantando lá, um negócio, porque eu nunca não lembro o nome, é aquele negócio da cachoeira de Santa Teresa, que é uma delícia. Como é que é? Ah, Cachoeira do adoro Santinho. isso. Eu adoro a Cachoeira do Santinho, que dá bem esse tipo de letra que ele faz, não é, Nina? Que é uma coisa muito do cotidiano. Tem uma crônica, coisa, assim, do cotidiano. Tem um uma olhar. poesia bonitinha do cotidiano. O que vocês vão fazer no show? Porque vocês não podem cantar isso moto perpétuo. A vontade é, né? Mas a gente está construindo ainda uma parceria musical e para os shows a gente preparou coisas... Está preparando coisas do repertório do Jacó. Até a gente preparou uma para tocar aqui, que é o Doce de Coco, uma música mais cantável e mais conhecida, com letra. E tem o Meu Lamento também, que é uma parceria do Jacó com o Ataúfo Alves. Então o Jacó teve esse momento cancioneiro. E músicas do Oswaldo, músicas do meu repertório. Eu até vou receber o Oswaldo. A gente vai fazer uma troca de figurinhas aí, nessa homenagem ao Jacó, que eu vou fazer um show dia 6 de abril. E ele vem de convidado, que a gente vai homenagear o Jacó e Elisete, o encontro No dos Bottas dois. também? Esse é no SESI do Centro, Tá, dia tudo 6 de bem. abril. Então a gente vai nesse, onde eu, enfim, canto com o Luiz Barcelos, que é do bandolim, grande bandolinista. Nós gravamos um disco de voz e bandolim, e aí, Ele já obviamente, esteve aqui, Luiz. ele já veio aqui, né? Ele é maravilhoso. E óbvio que a gente não poderia deixar de homenagear o Jacó, e para isso a gente chamou o Oswaldo. Então um vai cantar no show do outro. Esse de vocês dois repete. Então, Esse é no Bota. nesse, Esse é 6 de abril. Esse é 6 de nesse abril. lançamento do Voo da Mosca, a gente canta músicas do Jacó do Bandolim, lança esse single, né? Que hoje em dia a gente lança single, não lança só CD, né? Porque com o advento da internet a gente Mas voltou ao antigamente tempo tinha do... isso, Exatamente. 78 rotações. Voltou ao tempo do 78, do compacto simples, né? E então a gente lança esse single, canta algumas músicas do Jacó e outras do universo da música popular brasileira, que Contemporâneas também. influenciou a Nina também. A gente canta Noel Rosa, eu canto Com Que Roupa, a gente canta em dupla Você Somente, né, que originalmente foi gravado pelo Francisco Alves e pela Aurora Miranda, e muita coisa do meu repertório autoral. Cachoeira do Santinho, a gente canta Maravilha. várias do meu repertório autoral. Então a gente faz assim uma mescla, né, de Oswaldo Gusmão, autor, minhas influências, muitas assim, muitos clássicos da música popular brasileira, e Jacó do Bandolim, como não podia deixar de ser, né, nos 100 anos. Mas, Jacó do Bandolim, você vai chamar algum bandolinista? Não, é só vocês dois. Então vai ser no piano mesmo. Vai ser no violão mesmo. Violão, nesse show a gente conta com o Rafael Vernet no piano e no baixo vai ser Alberto Miranda, né?
E vai Rafael ter que produziu também a gravação, né, Oswaldo? Do o Voo da Rafael Mosca. Vernet, que foi o Super produtor pianista. musical dessa gravação do Voo da Grande Mosca. arranjador, grande pianista. E a gente vai focar nas músicas cantadas, né, do Jacó, até puxando um pouco para esse lado, aproveitando que eu coloquei letra numa música que não é choro, é uma valsa, mas está dentro desse universo de choro, né, que é até um tema interessante. A valsa do Jacó? A valsa, o Voo da Mosca é uma valsa, né? Embora ele seja um compositor conhecido, né, pelos choros, um chorão dos grandes compositores de choros, né, que tivemos, além da técnica dele, ele se destacou muito como compositor, além de bandolinista, né? A gente pretende também ir explorando o tema de choros com letra, né? Legal isso. Vocês vão fazer um show um pouco falado também? Vocês vão contar historinhas? Não, vai ser só vocês dois cantando, A gente né? sempre conta um pouco Se você fala nos teus shows um pouquinho, né? Conto. Você fala, Sempre dou uma introduzida, assim, às vezes, no caso do Noel Rosa, que eu vou cantar. É um universo muito rico, né, de histórias, assim, as próprias canções acabam levando a contar histórias, são verdadeiras crônicas, como elas né? são muito antigas e tem sempre uma razão para vocês gostarem delas. Exato, né? Sim. E uma razão pessoal, e aí vocês contam, e aí fica bem fofo. Então tá, a gente vai fazer um intervalo. Parabéns pela sua... como é que é o nome disso mesmo? Esquadrilha, não? Lá a gente chama de alpargata. Alpargatas. Muito lindas. São muito bordadas lindas. pela minha mãe, que é Sua super telespectadora do Sem Censura. Olha só, ela é tão prendada, você também é? Cara, eu não sou muito prendada, assim, minha mãe é muito prendada na questão da família toda, assim, bordam e a minha lança com a música. Nem sempre a gente herda essas maravilhas, herda outras. Manuais. Tá bom. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já com mais Sem Censura. Voltamos então com Sem Censura. Eu queria dizer para vocês que ontem, em Brasília, começou o Fórum Mundial da Água, que foi realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul. Então, nós vamos a Brasília com a nossa repórter Priscila Rangel, que tem mais informações sobre o fórum. Vamos lá. E aí, Priscila, conta. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal do estúdio. Estamos aqui no 8º Fórum Mundial da Água, que este ano acontece em Brasília. O objetivo do evento é reunir gestores especialistas para debater a oferta e o consumo e a preservação do consumo da água. São esperadas mais de 60 mil pessoas vindas de 170 países. E aqui ao meu lado, Ricardo Andrade, ele é diretor executivo do Fórum e diretor da ANA, Agência Nacional de Águas. Ricardo, boa tarde. Ricardo, diz pra gente como é que as pessoas podem participar ou contribuir com o Fórum. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Vera. Uma alegria estar de volta ao seu programa. Estivemos aí há 100 dias do evento com toda a expectativa e agora estamos abrindo o evento com mais de 30 mil participantes já visitando o fórum e a feira. A Vila Cidadã é o grande atrativo desse espaço. A Vila Cidadã é a grande oportunidade para o cidadão participar do fórum. O cidadão pode participar do 8º Fórum Mundial da Água gratuitamente, visitando a Vila Cidadã, visitando a feira. Ele pode participar do fórum interagindo com as mídias sociais do fórum. E durante o processo preparatório, Priscila, nós tivemos na internet a contribuição de mais de 300 mil pessoas numa plataforma chamada Your Voice, Sua Voz. E essas pessoas nos ajudaram a construir mais de 90% da pauta do conteúdo que está sendo discutido durante esta semana. É um evento aberto ao público, é um evento que conta com a parceria de mais de 1.000 instituições no mundo inteiro. Portanto, é uma alegria muito grande estar hoje, dia 18 de março, iniciando os debates técnicos, iniciando a troca de experiência, iniciando o compartilhamento de água, esse bem tão importante para o nosso dia a dia. Maravilha, obrigado pelas informações, Ricardo. Vale destacar que o fórum é realizado a cada 3 anos, sempre numa cidade diferente. E as atividades daqui vão até sexta-feira, mas antes disso, Vera, a gente volta aqui para mostrar alguns destaques. É isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
Valeu, Priscila. Obrigado, doutor Ricardo. Foi um prazer tê-lo aqui quando você veio. Deixa eu passar a palavra para Camila Abreu, que deve ter perguntas e comentários. Tenho, sim. Olha, os nossos telespectadores concordam com a gente. A Cláudia Colares disse lindas alpargatas, adorou. E o Marcos Antônio fez um comentário aqui dizendo música de altíssima qualidade, parabéns. Obrigadíssimo. Muito bom. Então vamos conversar agora com o Dr. Leônidas Quaresma, que é auditor da Receita Federal. Olha só, eu estava vendo que vocês estão esperando uns 28 milhões de declarações, quer dizer, quase 30, o que multiplicado numa família de 4 pessoas, dá 120 milhões de brasileiros, em suma, mais ou menos. Estamos longe, longe, longe de alcançar mais pessoas que deveriam declarar imposto de renda, ou esse número é bom? Não, eu diria que esse número é bom, porque muitas pessoas, digamos, não atingem a faixa de obrigatoriedade. Afinal, a gente não quer, digamos, pegar todo mundo. Digamos, existe uma faixa de corte, então esse número de 28 eu acho até um pouco grande. Está até razoável, né? Tá, porque, certeza. Na verdade, a partir de quem ganha R$ 2.300 por mês, mais ou menos... Na verdade, quem ganha R$ 1.903,98, quem ganhou R$ 1.903,98 no ano passado por mês, está na faixa de isenção. A partir daí, já teria um pouquinho de imposto a pagar mensalmente. Quer dizer, eu não diria nada, mas não se faz isso com as pessoas, né, doutor? Sim, sim. R$ 2.000 pagar imposto de renda, realmente... Não, é bom esclarecer que a culpa não é da Receita. A Receita nem da simplesmente pessoa, né? cumpre a legislação. É os nossos representantes que poderiam, digamos, ser um pouco mais conscientes e propor alguma alteração nisso. Para quem paga, a Receita parece uma coisa complicadíssima, no sentido de que eu me sinto sempre um bandido. Eu já falei isso para o senhor. Eu me sinto um bandido, assim, que estou querendo sonegar, o que não é verdade. Eu estou sempre querendo pagar e fico me sentindo, não, você está sonegando alguma coisa. Então, é preciso que a gente faça com muita dedicação isso, para não passar a sensação... Porque a gente tem a sensação que é um horror aquilo. Não, não é não. Eu diria que o imposto de renda... sempre assim. Não, eu diria que o imposto de renda é aquele momento que você tem na sua vida, no ano, para você fazer uma reflexão se valeu a pena trabalhar, se você ganhou muito, se você gastou tudo que ganhou, se você conseguiu, digamos, poupar, conseguiu enriquecer. Eu acho que é um momento de reflexão. Eu oriento a todo mundo a fazer sua própria declaração e parar para pensar. É um momento único de você parar e pensar se valeu a pena. Poxa, mas eu ganhei tanto e não guardei nada, estou gastando demais. Ou então, trabalhei pra caramba e só ganhei isso. Não, então tem que procurar um outro emprego. É um momento de reflexão que normalmente a gente não faz isso. Ninguém para pensar se está ganhando o suficiente que justifique tanto trabalho, ou o contrário. Então eu acho que esse momento, esse mês do ano abril, é o momento de se fazer essa reflexão. Tá, no sentido, inclusive, de tem gente que, quando ganha muito dinheiro, ultrapassa um certo... a alíquota fica maior. Qual é a maior alíquota? Não, a maior alíquota é 27,5%, mas ninguém paga 27,5%. O que acontece? As pessoas têm uma informação errada, achando que, digamos, ao ganhar um pouco mais, mudam de faixa. Não existe Não. O imposto é progressivo, tanto que esse ano tem uma novidade na declaração que a gente está mostrando para o contribuinte a alíquota efetiva de imposto que ele está pagando. Então, alguém que, digamos, ao calcular o imposto, entra na tabela e entra na faixa de 27,5%, a parcela a deduzir faz com que a alíquota efetiva não seja 27,5%. Então, você quando fizer a sua declaração, por exemplo, você vai ter a grata surpresa de ver que talvez esteja na faixa dos 16, 17. A gente está mostrando na declaração a alíquota efetiva. A partir de uns anos para cá, praticamente o meio de papel acabou, agora disquete acabou também. Sim. Isso faz com que as pessoas tenham que ter um certo tipo de destreza e de conhecimento informática para poder fazer a declaração. O senhor não acha que isso é um impedimento, não? Não. Veja bem, a gente coloca à disposição do contribuinte tanto o programa para computador quanto para smartphone e tablet. Quer dizer, hoje em dia tem muito mais... Não existe ninguém, eu imagino, que não tenha um celular. No mínimo, pelo menos nessa faixa de quem está obrigado a fazer a declaração, certamente tem no mínimo um smartphone e faz a declaração muito fácil. A declaração no smartphone, então, é facílima de fazer. Eu conheço muitas pessoas que declaram imposto de renda através do contador. Conheço pouquíssimas pessoas que conseguem, assim, com facilidade, fazer a sua própria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você, Camila, você declara imposto de renda já? Declaro. E você... mas não vale você, porque você é da informática. Você faz sozinha? Faço sozinha. E sem problemas? Sem problemas. Você ajuda pessoas? Não, na verdade só faço o meu. Tá bom.
Tom, você faz a sua declaração? Não faço a minha declaração. Você pede para alguém fazer para você? Foi sempre um desastre fazer a minha declaração. Então, eu tenho um contador que faz a minha declaração. Eduardo? Eu tenho uma empresa e o contador da empresa é quem faz a declaração da empresa e a minha pessoa física. Tá. Nina? Eu também. Já tive sociedade, saí, agora tenho também microempresa, empreendedora. Então é o contador que faz. Osvaldo? Tem uma contadora que faz para mim também. Não. Eu faço sozinha, tá? Vocês têm que falar no microfone. Eu faço sozinha. E eu já fui chamada umas 3 ou 4 vezes à Receita Federal porque eu faço errado, claro. Porque eu não sou do ramo da informática e eu faço errado. E aí a Receita Federal, tá tudo errado, vem aqui. Aí eu me sinto uma bandida querendo sonhar o que não é verdade. Não, eu digo para você que a maioria das pessoas que são chamadas na Receita, a maioria erram por, digamos, por não saberem e se prejudicam. Sempre, eu estou sempre contra mim. Não se preocupe, eu tenho uma sensação de culpa horrorosa. Mas eu acho interessante esse contato, digamos, levar as pessoas até a Receita, eu acho salutar na medida em que elas aprendem. E aí deixam de se prejudicar, como você já admitiu que se prejudica. Exatamente. Não, eu estou melhorando muito. Eu acho que antes de eu morrer eu vou conseguir fazer declaração sem sofrer, porque a declaração me faz sofrer. Eu fico com medo, eu tenho medo. O momento, eu não sei, vocês têm isso? Eu tenho. E a Receita é algo prisional, porque ela te multa, não há santo que faça... Não há discussão, não tem discussão, né, Tom? Não há santo que faça mudar de... Não tem explicação. Hoje você chega lá e diz assim, mas eu não sabe. Paguei multa na Receita. Não é bem assim, hoje em dia está bem diferente. Você faz a sua declaração... se não deixar para o último dia do período, agora, por exemplo, você faz a declaração hoje, amanhã a Receita já te diz se você está na malha ou não. E se estiver na malha, ela vai te dizer, você está na malha por causa disso. E aí você vai verificar, vai constatar por que você está na malha. E tem toda a chance de corrigir muito antes da Receita tomar qualquer atitude. Não, isso eu acho. Não, dá para fazer. Mas é um período difícil na vida do contribuinte, esse momento que você diz assim, a partir de amanhã você pode entregar sua declaração de imposto de renda até o dia 20... Não, até o dia... 30 de abril. Não, 29. Que é aquele dia que você diz, se não for hoje, não vai ser nunca mais. Não, dá para fazer já até quase meia-noite do dia 30. Quase. É o último minuto do dia 30. Eu já estou conseguindo cada vez ir mais cedo. Você já viu, o símbolo da Receita é um leão, né? Não. Isso eu diria que foi uma... Isso foi uma má escolha. Identificação infeliz. Com certeza, foi uma má escolha naquela época. As pessoas não têm que ter medo da Receita. A Receita é um órgão como outro qualquer, um órgão de Estado que simplesmente procura, digamos, ajudar a fazer cumprir a legislação. O programa é muito fácil de ser preenchido. Olha, eu devo dizer que, com a minha prática de vários anos de erros, está melhor, sim. Tá sim, com certeza. Cada vez a ideia de... Todo ano o programa modifica, tipo escola de samba. Todo ano a gente lança um enredo novo. Mas é sempre no sentido de facilitar a vida do contribuinte, tanto no entendimento da legislação quanto no próprio preenchimento da declaração. A coisa que eu acho mais divertida na Receita é quando a gente aperta aquela possibilidade de você escolher se você desconta... o padrão, os 20%, ou então por... Desconto simplificado, deduções legais. Olha, aquilo é uma delícia. Você, podia estar pagando muito mais, podia estar pagando muito menos. Aí tem uns momentos assim mais relaxados. Mas quando ela manda você voltar para trás, está tudo errado, tem que refazer. Tem um jogo que, se não tivesse dinheiro em questão, seria interessante. É porque a gente só usa isso uma vez por ano. Então é difícil você, digamos, se adaptar, você, digamos, se capacitar tão bem quando você usa apenas uma vez por ano. Exatamente. Acessar o YouTube todos os dias é muito mais fácil do que acessar a Receita uma vez por ano. Eu devo confessar a você que eu tenho muito mais dificuldade em acessar o YouTube do que fazer uma declaração de imposto de renda. A gente pode trocar. Sim. Vamos lá. Quais são as principais informações que a gente tem que dar para o contribuinte? Bom, a principal é você lembrar de tudo que você ganhou ao longo do ano. O principal motivo do contribuinte cair na malha, a famosa, a malha que todo mundo tem medo, é esquecer de algum rendimento. E as pessoas esquecem não por maldade, esquecem porque esquecem. Um freela que você fez, um rendimento do estágio do seu filho, um resgate de previdência privada que você fez no início do ano, quando chega abril do ano seguinte você já não lembra. Esse é o campeão do motivo de cair na malha. Então, ótimo. Um conselho para a gente não esquecer, o que é? Fazer uma parte
pasta durante o ano inteiro com todos esses papéis. O que a gente faz para... Sim, na medida que você vai tendo rendimento, você vai guardando, vai botando uma pastinha, no mínimo anota ali, porque é fácil. Por exemplo, se você tem algum resgate, tem algum ganho de banco, o banco te informa isso. Se você fez algum trabalho, digamos, extra, especialmente quem é autônomo, artístico, só ganhou um extra ali, separa, bota num papelzinho para lembrar no ano seguinte. Maravilha. Outro conselho? Outro conselho, tomar cuidado com as despesas médicas, que é o segundo motivo maior de cair na malha. O que acontece? E as pessoas caem na malha mais para comprovar a despesa que tiveram do que efetivamente um erro. Por quê? A Receita pede aos prestadores de serviços médicos, porque é uma dedução irrelevante, que elas informem para a Receita de quem receberam e quanto receberam. Então, se os seus médicos disserem para a Receita quanto receberam de você, e você disser na sua declaração esse valor bater, você não cai na malha. Só que muita gente não faz a sua parte. Quer dizer, muitos profissionais médicos esquecem de informar na declaração deles de quem receberam, aí a Receita acredita que esteja errado porque não houve a confirmação e aí incomoda você pedindo você que comprove aquilo que gastou. Já me aconteceu isso. Sim. Mas eu fui nervosa, eu fiquei nervosa. Não tem necessidade de ficar nervoso. Com certeza, eu garanto. A Receita não é essa esse ideia leão do todo, leão, né? não é nada disso. Não é nada disso. Então, Tanto que a gente diz para o contribuinte por que errou, dá a chance a ele. Não, eu acho também. Eu até admito que há muitos anos atrás a Receita talvez até tivesse essa imagem. Hoje em dia, com certeza não. A nossa ideia é facilitar ao máximo o cumprimento da obrigação e ser justo. Maravilha. Mais perguntas a gente vê depois do intervalo. Vamos conversar um pouquinho com o Eduardo Escorel, que fez um filme curto, assim como o livro do Tom é curto. Ele fez um filme de... 3 horas. Quanto tempo tem? Tem 3 horas e 47 minutos. 227 minutos. É. Mas tem uma coisa interessante, tem um intervalo. Tem um Por que intervalo você fez a também... ideia? Por que você achou que precisava de um intervalo? Porque é muito longo, né? Quer dizer, eu reconheço que é longo. E a razão de ser longo é que, originalmente, esse projeto é uma série que vai ser exibida depois na televisão. São 5 programas de 50 e poucos minutos, mas que nós queríamos lançar no cinema, dar uma visibilidade maior inicialmente. E eu tentei fazer uma versão mais curta, na verdade. Mas o mais curto que eu consegui foi essa que está sendo exibida. Eu conheço todos os filmes que você fez sobre a partir da Revolução de 30. Isso. E que passam na televisão e que você tem acesso na internet, você vê. E são documentários históricos importantes, agradáveis, porque é um período muito importante, né, Eduardo? Mas esse é diferente dos outros. É diferente. A narrativa dele é diferente. O que você quis fazer que você não quis contar a historinha do período? O que você quis fazer dessa vez? O propósito central desse filme está expresso, ou pelo menos eu espero que esteja expresso, no próprio título. O título é Imagens do Estado Novo. O que isso quer indicar? Quer indicar que, ao mesmo tempo que é um documentário sobre um determinado período histórico e sobre os acontecimentos políticos, principalmente mais importantes desse período, ele é também um documentário sobre as próprias imagens com as quais o filme é feito. O que é diferente dos 3 documentários anteriores, embora nos documentários anteriores, em algumas sequências, já havia essa ideia de questionar as próprias imagens, de fazer uma espécie de exegese das próprias imagens. Nesse documentário agora, isso foi estendido um pouco para o filme como um todo. Essa ideia de interrogar as imagens e a ideia de chamar a atenção, tentar chamar a atenção do espectador para o fato de que as imagens não mostram tudo. Por isso, o filme começa com uma frase que diz "Eu não vi", que é um texto datilografado das memórias da Alzira Vargas. Nós fazemos filmes sobre coisas que nós não vimos. E as imagens que existem registradas não mostram tudo o que aconteceu. E muitas vezes há coisas que existem em imagens, mas já foram mostradas tanto que talvez convenha não mostrar mais, como em algumas sequências do filme. Além do que, você eliminou depoimentos, que nos eliminei. outros filmes teus você tem.
Porque o depoimento, evidentemente, implica uma visão daquele momento, mesmo quando você põe visões diferentes, até contraditórias, como você já fez. Nesse você eliminou. Não foi só por isso, por essa razão que você está citando. Me parece um pouco injusto o que nós fazemos, nós documentaristas, com as pessoas que nós entrevistamos para os filmes, né? Você procura uma pessoa que passou a vida inteira estudando um assunto, faz uma entrevista de 1 hora, de 2 horas, e depois recorta 30 segundos da fala. Eu mesmo já fiz isso, eu me penitencio. Só pega aquilo que te interessa. Pois é. E a pessoa depois vai ver o filme e não se reconhece no filme, porque o raciocínio dele, tudo que ele estudou, não está ali. Então tem um efeito assim manipulador que, ao longo do tempo, de muitos anos, de muitos filmes feitos, eu comecei a ficar um pouco envergonhado, um pouco constrangido com os meus entrevistados. Olha, eu vou te dizer sinceramente, quando eu vi o filme e depois vendo entrevistas a respeito, a sensação que eu tive de que ótimo. Porque quando você não tem um depoimento, uma interpretação, um dedo pesado em cima das imagens, quando você se interroga, você, no fundo, está dizendo ao seu espectador que ele é suficientemente inteligente para conseguir tirar conclusões e pensamentos e ter uma visão pessoal, real, inclusive, daquilo que está acontecendo diante de você. Quer dizer, eu assisti as tuas quase 4 horas com felicidade. Eu não tive nenhum momento de canto. Olha que estava frio pra caramba, porque estava um ar-condicionado congelador. Mas eu só tive, e todos os espectadores, nós ríamos, cada um ria em momentos diferentes, mas a gente estava lá se deleitando com as imagens, sinceramente. Boa notícia. Deixa eu passar um trecho para não ficar prometendo propaganda enganosa. Deixa eu mostrar agora um pedacinho. Vamos, Daniel, mostra aí. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Meu coração é pequeno, mas cabe inteirinho meu Brasil moreno, Brasil que os poetas cantaram em seu louvor. E eu, qual feliz seresteiro, lembrando cantar do audaz jangadeiro, vencendo a fúria do mar, dia e noite a cantar, Brasil. Meu Brasil de verde mar, gigante que desperta de um sono secular. Brasil, orgulho do brasileiro, tens no leme do teu barco um heróico timoneiro. Brasil, meu Brasil de Caxias, herói consagrado, patrão de meu povo. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com um estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, e é uma mensagem sincera do teu trovador. Muito bom. Eu estava aqui pensando se tinha algum momento que eu tivesse gostado especialmente, mas não, é difícil você separar momentos do filme que... Mas agora, por um acaso, eu passei ali a imagem do auxiliar do Getúlio, que acabou matando o Major Rubens Vaz. Como é que é o nome dele? Gregório Fortunato. Gregório Fortunato. E que é muito bom, um pedaço em que você isola a imagem dele atrás, que é a primeira vez que aparece uma imagem, ele numa lancha, o Getúlio desce e ele passa depois. E a imagem se repete também. E você aí repete para chamar a atenção. Que é ele mesmo que está passando ali. Não, e você fala, você escolheu narrar o filme, e o texto de quem é seu também. O texto é meu, escrito com colaboração da Flávia Castro, e eu
criei coragem dessa vez para narrar eu mesmo o filme, que é uma coisa difícil de fazer, quer dizer, exige uma certa... Eu não sou um locutor profissional, nem um narrador profissional, mas eu acho que quebra um pouco assim a voz, justamente, mais neutra e mais fria do narrador, e espero que ajude a criar... A minha ideia foi de que você estava realmente introduzindo a sua pessoa nesse... Em parte é isso. Você estava assinando mais do que o texto, estava assinando com corpo e alma o filme. Exato. Qual é a tua ideia de exibição? O filme estreou na quinta-feira passada, dia 15, em São Paulo, no Rio e em Brasília. E está em exibição aqui no Rio, no Espaço Itaú, e vai estrear agora sexta-feira no Instituto Moreira Salles também. Em São Paulo já está em cartaz no Instituto Moreira Salles e no Espaço Itaú. E depois vai depender um pouco do resultado, quer dizer, depois dessas exibir... Em princípio, ele vai para que televisão? Ele vai ser exibido tanto na TV Cultura como no Canal Curta. Tá. Em relação ao filme, você está fazendo uma sessão só por dia, né? Por causa do tamanho dele. Por causa do tamanho. Então, em cada cinema desses tem uma única sessão por dia, que ocupa o tempo de 2 sessões normais, né? Mas enfim, eu acho que é uma delícia que vale muito a pena. E tem alguma cena que você gosta especialmente? É difícil, né? Porque é difícil dizer, grande, mas tem cenas que acho que chamam mais atenção, por exemplo, as cenas filmadas pelos alemães no Brasil na década de 30, eu acho que chamam muita atenção, porque são cenas que eu acredito que sejam inéditas no Brasil, que nunca ninguém tenha visto, quer dizer, a bandeira nazista, né, desfilando na Avenida Rio Branco, na Praia do Flamengo, que eu acho que não se imagina muito que isso tenha acontecido algum dia. E que tem uma origem na Alemanha. São imagens que nós encontramos no grande arquivo alemão e que acredito que não sejam conhecidas no Brasil. Não, são muito bacanas. Obrigada, Eduardo, parabéns. Obrigado. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Então, Camila? Várias dúvidas sobre imposto de renda. Uma delas é do Dionísio Vieira. Ele pergunta se o status de declaração está em processamento, ela está ok? Não, em processamento ou não foi processada ou está em malha. Se foi relativamente ao ano passado, certamente está em malha. Tá ok. Tem mais 2 perguntas. Dá tempo? Dá tempo. A Silviane Vauruk pergunta... no caso de um imóvel financiado, o mesmo deve ser declarado? Como deve ser escrito? Bom, no imóvel financiado, você a cada ano agrega o que você pagou durante o ano. Então, se no primeiro ano, 2017, você comprou um imóvel e deu entrada em algumas prestações, você coloca no valor dele esse valor. E a cada ano você vai somando o que pagou, tanto prestação quanto juro, tudo que você pagar sobre o imóvel, você vai agregando a ele. Tá, ok. E tem uma pergunta da Raquel Meirelles, ela diz: por que a Receita não analisa os recibos de despesa médica junto aos pacientes e aos médicos para comprovar os gastos? As despesas sempre ficam por conta do paciente. Não, é porque os médicos não estão cumprindo a sua obrigação de informar para a Receita de quem receberam. Se todos fizerem isso, poucas pessoas vão cair na malha. É que o outro lado não está fazendo a sua parte. Uma coisa que eu aprendi lendo a respeito do imposto de renda é assim, se eu realizar benfeitorias, se, por exemplo, pintar a casa, reformar o banheiro e gastar esse dinheiro e tiver recibo, isso vai para o valor. Eu tenho que declarar. Isso agrega o valor, porque isso é bom. O chamado ganho de capital é a diferença entre o valor da venda e quanto lhe custou aquele imóvel. Se para vender por um valor maior você teve que gastar para valorizá-lo, diminui o lucro e você paga menos imposto. É interessante, são essas coisas que a gente... Por isso é que é bom contador, no fundo, que a gente não sabe. Olha só, Tom, vamos então a esse seu livro. Como foi que surgiu essa ideia de você escrever sobre Carolina Maria de Jesus? Bom, Carolina é um processo que... Você conheceu o livro lá, porque você fez comunicação, não fez? Eu sou professor de literatura brasileira. Então.
e minha formação é o século XIX, sou especialista em literatura do século XIX. E sou jornalista também de formação, fui jornalista primeiro, depois no meio do caminho resolvi fazer licenciaturas, especializações, enfim. E tenho 12 livros publicados, muitas biografias, também sobre esse período. E em 2014, no centenário da Carolina, nós fizemos uma homenagem grande para a Carolina em São Paulo, uma festa literária, e eu fui convidado para ser o curador dessa festa. Eu já escrevi algumas coisas sobre Carolina, e aí eu resolvi aprofundar um pouco mais minhas leituras e pesquisas sobre Carolina. E nessas pesquisas eu senti falta de uma Carolina que não fosse só a Carolina no livro Quarto Despejo, e que não fosse só a Carolina também da favela do Canindé. Eu achei que uma mulher que escreveu um livro daquele, com aquela experiência de vida, teria muito mais história para contar. E por que uma mulher estava tão pronta em 1960? E aí eu fui fazer, então, esse trabalho de pesquisa. Ele vem desde 2014, mas eu engrenei mesmo nesse trabalho no final de 2016 para 2017 e fui descobrindo coisas fantásticas sobre ela. E uma das bases do meu trabalho de pesquisa é investigar a fundo a origem e a árvore genealógica dos personagens e buscar as fontes primárias, documentos de cartório, parentes que possam fornecer algum tipo de depoimento. E nessa garimpagem, eu fui descobrir que a Carolina de 1960, de Quarto Despejo, ela já era uma escritora há 20 anos, ou seja, já tinha um histórico de escrita há 20 anos. Desde os anos 40, encontrei material dela nos jornais. Porque ela queria ser conhecida, ela ia para os jornais e se apresentava e as pessoas... Ela é publicada a primeira vez, 37, é isso? Não, o primeiro texto que eu encontro a Carolina foi de fevereiro de 1940. Tá. Uma entrevista ao jornal Folha da Manhã, em São Paulo. Mas nessa entrevista, ela dá a entender que tem recorte de jornais de anos anteriores. Eu acredito que Carolina tenha começado a publicar em 38 ou 39. Então, é o que eu acredito. Isso aí, quer dizer, de 60 são mais ou menos 20 anos. O Quarto Despejo, que é o livro famoso da Carolina, é um livro mais ou menos acidentado, porque, na verdade, Carolina, esses anos todos, ela tentou publicar o livro de poesia que ela tinha feito e os romances também que ela tinha escrito. E quando ela é descoberta na favela, é um jornalista, que é o Audálio Dantas, está vivo lá, que é um meu grande amigo, aqui, um abraço para ele. Ele contou a Carolina num ambiente de contestação, onde tinha uns homens usando os brinquedos das crianças, e não usavam só os brinquedos das crianças, eles ameaçavam as crianças para que elas não usassem esse brinquedo. E a Carolina, então, apareceu imponente, dizendo que ia colocá-los no livro se eles não parassem de usar o brinquedo das crianças. E o Audálio, que foi fazer a cobertura desses brinquedos, dessa denúncia, ficou abismado. Uma favelada, ou seja, uma mulher que mora na favela, com um livro, então ele foi saber desse livro. Que livro é esse? E aí contou 35 cadernos escritos. Dentro desses cadernos tinha parte desses diários que viraram o livro Quarto Despejo. Aí ele mudou toda a história da matéria que ele ia fazer, resolveu fazer então contar a história da Carolina, dar trechos dos diários. Isso foi em 58. É impressionante como o Audálio, que é esse jornalista, ele tem uma atitude correta, ética, o tempo inteiro. É uma beleza de atitude que ele tem, não é? Isso você confirma também. Confirma. Em relação a ela, porque ela era muito complicada e ela tinha uma relação complicada com as pessoas. É assim, não. E com ele, né? A Carolina vai evoluindo com o tempo. E, obviamente, enquanto o Audálio, em 58, ela é uma pessoa. A partir de 60, com a publicação do livro, ela vai se transformando numa outra pessoa. Né? Porque ela é vista, pelas consequências da vida,
A Carolina nasceu em Sacramento, em 1914. É uma cidade muito pequena, tradicional, uma cidade rural, onde a escravidão deixou marcas profundas numa população de sofrimento, de dor. Então, a família da Carolina é de origem dessa família escrava, que foi escravizada. Todos, na sua maioria, analfabetos, sem profissão definida. Então, a Carolina nasce numa família de pouca tradição de cultura, que não seja cultura oral. Ela é a única dessa família, uma das únicas que tem registro, que estudou, e a Carolina só fez até a 2ª série primária. Mas ela é muito inteligente e ela se apaixona pelos livros. Tem momentos, inclusive, que eu tinha um amor fanático pelos livros, né, que é uma coisa bem bonitinha. Agora, o que é extraordinário é que isso no teu livro tem, eu adorei essa primeira parte, porque eu não sabia nada da vida dela antes dela fazer sucesso, porque eu me lembro do sucesso da Carolina, é a dimensão do sucesso dela. Quer dizer, e você dá por números, quer dizer, ela vende livros, quando ela começa a vender, é 60 que ela consegue publicar, não é isso? É. O livro é lançado no dia 19 de agosto de 1960. Ela está com que idade? Uns 40 já? Por aí. Né? E aí ela vende... ela vende a lá Paulo Coelho, no dia do lançamento, só na parte da tarde, porque na parte da manhã ela me autografou livros. Na parte da tarde, 600 livros vendidos, autografados por ela, só na parte da tarde. E aí é engraçado que a Alzira do Amaral Peixoto tinha escrevido um livro sobre o pai, que tinha feito um recorde de autógrafo. Meu pai, o Jorge Amado com Gabriela Cravo de Canela também, e ela consegue batê-los a todos no dia do lançamento. O status da Carolina ficou tão grande que ela ficou na lista de mais vendidos durante um bom tempo, Folha de São Paulo, Estado, enfim. E vendia até 2.000 livros por dia. É assustador. Em 5 dias vendeu 10.000 livros, em 5 dias. É muito impressionante. Esse fenômeno você registrou. Você já lançou o livro? O livro foi lançado em São Paulo no dia 15 e vai ser lançado amanhã na Travessa de Ipanema, às 19 horas. Então, maravilha. Deixa eu pedir para os dois irem para a gente ter um gostinho do doce de coco. Rapidinho, gente, porque eu já estou terminando o programa aí. Desculpe, então, eu queria ficar conversando mais com você, mas, ó... Não tem problema não, a gente pode estender o programa, até 10 horas da noite. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar com o Facebook e aí a gente vai ficar mais um tempinho. Okay. Se não, obrigado, Eduardo, obrigado, Leônidas, obrigado vocês dois que vão terminar o programa. A gente volta amanhã às 5h30. Até lá, vamos lá. Venho implorar pra você pensar em nós dois. Não demolir o que ainda restou pra depois. Sabes que a língua do povo é contumaz traiçoeira. Quer incendiar desordeira, atear fogo ao fogo. Tu sabes bem quantas portas tem meu coração e os punhais cravados pela ingratidão. Sabes também quanto é passageira essa desavença. Não distrates o amor. Se o problema é pedir e implorar, vem aqui, fica aqui, pisa aqui nesse meu coração, que é só teu, todinho teu. O escorrar se faz dele de gato e sapato, o inferniza e o ameaça, pisando, ofendendo, desconsiderando, descomposturando com todo vigor. Mas se tal não bastar, o remédio é tocar esse
barco do jeito que está, sem duas vezes se cogitar. Doce de coco, meu bom bocado, meu mau pedaço, de fato és o esparadrapo que não desgrudou de mim. Venho implorar. Lindo, lindo, lindo. Hermínio Belo de Carvalho. Hermínio, letrista. Totalmente. É. Muito lindo. Muito bem. Arrasou, Nina. Você também. Vamos lá, senta aqui. Olha só, onde nós estamos? Estamos ao vivo, continuamos ao vivo no Facebook agora, o nosso papo pode continuar. E tem uma dúvida aqui do Fernando Belíssimo, ele pergunta para o Tom, qual foi o ano de falecimento da escritora Carolina? Ela faleceu no dia 13 de fevereiro de 1977, aos 62 anos de idade. A Vivian, ela pergunta o que mais te encantou na trajetória dela? Olha só, a Carolina é uma mulher que é um símbolo da superação das mulheres brasileiras, especialmente das mulheres mães solteiras, negras e com pouca escolaridade nesse país. Então, o resgate da Carolina tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje no Brasil, né? Essa busca. Eu acho que o Brasil ele vai se reinventar, viu, Vera? Porque essa questão do gênero está muito forte entre nós. Vídeo que aconteceu agora no dia 14, e a reação da população. Então, acho que isso vai transformar, a gente vai dar vai instituir uma outra modalidade de ver as pessoas. Acho que a tendência é nós virar um matriarcalismo, sair do patriarcalismo para o matriarcalismo, ou seja, um mundo comandado por mulheres. Eu acho que já houve alguma época um mundo desse. Nunca vi. É um mundo diferente, mais igual, é um mundo mais igual. Eu acho que a tendência vai ser esse. Não sei quando vai acontecer, mas eu acho que é um sonho. Eu acho que é um princípio pelos debates que têm acontecido. E a outra sobre a questão do negro. O Brasil reconhecer exatamente o que de onde veio e quem realmente contribuiu para o engrandecimento desse país. E quando isso acontecer, nós não precisamos fazer esse resgate para a Carolina, porque ela vai estar presente. E as 1000 Carolinas, né? Hoje eu olho uma pessoa mendigo na rua, que pede, e eu olho e vejo uma Carolina. Eu acho que tem uma Carolina aí dentro dessas pessoas. Como tinha a Carolina dentro daquela mulher que andava pedindo, né, com um saco nas costas, nas ruas de São Paulo. Então, é preciso que a gente olhe com esse olhar, não de ternura, não de piedade, mas o olhar da igualdade para essas pessoas todas. Valorização do ser humano. E da quantidade de Carolinas que a gente está perdendo sem parar. Porque... E é engraçado uma coisa que eu contei no livro. Quando a Carolina lançou o livro, a editora recebeu mais ou menos centenas de pessoas que também tinham livros, pessoas comuns como a Carolina, que dizia, também tem um livro aqui para publicar, também quero publicar meu livro. E charges da época mostravam as pessoas sentadas na rua, com datilografia, outros assim. Então, a Carolina mostrou que é possível fazer, não precisa ser elitizado. Eu até brinco muito com relação a isto, que eu digo que a Carolina não é uma escritora favelada. É uma escritora que o ambiente dela de escrita era numa favela. Porque não há escritor do escritório, não há, enfim, inclusive, do palácio. Ela não viveu a vida inteira em favela, né? Ela foram viveu 12 anos, pedaço, né? 12 anos de favela que ela teve. E ela questionava a questão da favela em função do péssimo serviço que o Estado oferecia. Ela até foi taxada de comunista, de socialista, né? Porque era aquele período da Revolução Cubana, e ela falava muito, elogiava a Revolução Cubana, elogiava o Fidel Castro, e tinha uma passagem que perguntava, se você for governadora, ela falou assim, vou fazer a reforma agrária e vou dar terras, vou dar casa para os favelados morarem, né? E até viu, Eduardo, ela tinha uma relação muito forte com Getúlio Vargas. Então tem muitos textos da Carolina sobre Getúlio.
quadras, versos, textos em prosa, e isso desde Sacramento, né? Ela tem essa paixão, vai nutrindo essa paixão do Getúlio Vargas. E está sempre em torno ali do Adhemar de Barros, né? Pessoal do próprio Jânio Quadros, são pessoas que viviam mais ou menos nesse satélite do Getúlio, né? Do Estado Novo e por aí vai, entendeu? Aproveitando o gancho, o Jefferson Mário, ele faz uma pergunta para o Eduardo Escorel. Ele diz primeiro, parabéns pelo seu trabalho, e ele pergunta se o senhor teve ajuda de historiadores brasileiros para realizar o documentário. Sem dúvida, quer dizer, existe uma historiografia hoje em dia muito grande sobre esse período, sobre o período todo do Getúlio, e esses livros foram lidos, foram consultados e são, em grande parte, as fontes para a feitura do roteiro do filme. Ah, tá ok. E agora temos dúvidas de imposto de renda. Vamos lá. Temos várias dúvidas. Uma delas é do Miguel Cândia. Ele pergunta, ele diz que o CPF dele está cancelado na Receita já tem uns 7 anos. Como ele faz para reativar? É difícil alguém, digamos, hoje em dia, ter um CPF cancelado. Porque com o CPF cancelado, você não movimenta a conta bancária, nada disso. Eu orientaria a Receita, porque certamente ele deve ter um CPF ativo. Talvez esse CPF esteja cancelado por multiplicidade, quer dizer, em algum momento ele teve um CPF, tirou outro e a Receita cancelou um deles. É melhor ir à Receita, com certeza ele resolve isso fácil. Tá. A Cibele Gontijo, ela pergunta que ela fez ano passado o imposto de renda dela com isenção por doença grave. Ela está perguntando se ela faz de novo da mesma forma ou se teve alguma alteração. Não, alguém que tenha tido moléstia grave um dia vai ter isenção sobre provento de aposentadoria, reforma ou pensão para o resto da vida. Não precisa, digamos, e não muda de situação. Alguém que tenha tido uma moléstia grave, ainda que tenha se curado, a isenção sobre provento de aposentadoria, reserva ou reforma ou pensão permanecem. O Valderez Maria Silva pergunta: comprei uma casa com financiamento, mas paguei muito mais devido à cobrança de juros de obra, devido à construtora atrasar na entrega. Declaro no imposto de renda tudo que paguei ou só o financiamento? Não, ela declara tudo que ela pagou, porque na hora de vender, esse custo total que vai ser diminuído do valor da venda, para apurar o lucro. Então é interessante que ela coloque na declaração tudo que ela pagou. Tá. Tem um comentário aqui da Líria Branco, ela comentou o seguinte: eu mesma fazia minha declaração e do meu marido e da minha mãe, quando veio a obrigatoriedade de fazê-lo pela internet. Passei a entregar para um contador. Não sou ignorante em internet, mas eu e ela não nos damos muito bem. Então ela preferia usa o smartphone. Eu sei que eu tenho alguns seguidores nessa minha... Hoje em dia todo mundo tem smartphone, as pessoas usam os apps com uma facilidade enorme. A declaração do imposto de renda é mais um app. Não é, porque tem a tensão do dinheiro. Se fosse uma coisa, entendeu? Como se inscrever no aplicativo, entendeu? Não é, tem uma tensão. É uma coisa séria, é uma coisa séria. Imposto de renda é uma coisa séria. Né? Quando a gente fala em computador, smartphone, não é tão sério assim. Eu acho que sim, mas eu pelo menos sou desculpa, mas eu tenho essa preocupação. Eu acho que é muito sério. Porque eu já caí na malha, já paguei e sei quais são as consequências disso. Então, para eu evitar qualquer coisa... Você é um auditor muito simpático, mas aqueles rapazes da Receita não são, não. Não são, não. Não, é verdade, gente. Todo mundo que já foi Receita, realmente, você já foi lá? Não. É horrível. Olha, Vera, estão pedindo para mostrar de novo o livro. A William Campos está perguntando por qual editora saiu a biografia da Carolina. Interessante. A editora é a editora Malê. Se ele for do Rio de Janeiro, amanhã às 19 horas, nós temos um lançamento na livraria da Travessa de Ipanema. E é um livro que tem 402 páginas, é um livro todo ilustrado. Eu trago imagens da Carolina desde o período que ela viveu em Sacramento. Não há imagem dela como criança, só tem imagem dela com uns 26 anos, mas desde Sacramento até a morte da Carolina. Então, imagens desconhecidas, que não são encontradas na internet, em lugar nenhum desses, enfim. Há obras
publicadas nos outros países. Também eu faço uma ilustração geral. A Eliana Alves Cruz, ela comentou: Marielle morreu no dia dos 104 anos de Carolina, nada mais emblemático, grandes mulheres. É isso mesmo, né, Tom? A gente tem essa sensação. Com são 60 anos de diferença. 60 anos, e a Marielle também falava de Carolina, né? Então também tem essa coincidência, eram mulheres negras, também foi uma mulher de comunidade, de favela, a Marielle, como a Carolina, né? Passou a viver numa favela. Eram mulheres fortes, muito decididas, quer dizer, determinadas por alguma coisa, né? Carolina era determinada, ela botou na cabeça que ela queria ser escritora, poetisa, que ela chamava de poetisa. Ela falava: meu nome é Carolina Maria, sou poetisa preta. Você sabe poetisa que negra. A imagem que tinha me ficado da Carolina, por isso eu gostei do livro, é que a minha sensação é que ela escrevia um diário, como uma jovem pode escrever um diário, e que o Audálio foi lá, pegou o diário e disse: nossa, que interessante, e publicou. Não é isso, é mais do que isso. Ela, desde cedo, né, com as poesias dela, ela não é um diário, ela quer ser escritora. Exatamente. Tanto é que ela não adora publicar o diário, porque é quando, a partir do momento que ela consegue ter visibilidade, que ela gosta. Mas é porque ela se via como uma poetisa. Ela tinha prazer na palavra, ela gostava do português, é engraçado. Exatamente. Tem um dicionário, gostava de dicionário, né? O primeiro dicionário que ela teve foi um de prosódia, que era do João de Deus, um autor português. Mas é muito emblemático isso, porque a questão do diário também, era o depoimento, né, da Carolina, isso ficou muito marcado na época, porque a Carolina escrevia educação, por exemplo. Ela escrevia o português que ela sabia escrever. Mas tinha ali toda uma poesia, mesmo no diário. Mas ela foi muito taxada na época, muito criticada. Houve uma inveja muito grande da Carolina por causa do salto dela editorial. Isso espantou muito a elite letrada da época. E essa elite boicotou a Carolina e fez mais, né? Foi para a imprensa falar mal da Carolina, buscar defeitos nela. E porque ela vendia muito livro. Então ela se ressentiu muito disso. De ser chamada de analfabeta, de ser chamada de escritora favelada, que o depoimento dela não valia nada, tal. E é engraçado que você tem muitos diários, né? Tanto da Anne Frank, no Brasil, diversos deles, quer dizer, o Josué Montello fazia diário, Pedro Nava, né? O Getúlio Vargas, né? O diário de Getúlio Vargas é uma coisa, sei lá, de 1000 páginas. E ninguém é visto da mesma forma. Então existia ali alguma coisa também de preconceito por ela ser negra, por ela ser mulher, né? Então, essa valorização. Por isso que ela queria tanto publicar os seus romances, que ela só conseguiu publicar em 63, que foi O Pedaço da Fome, mas em 61 ela publica um outro diário, que é chamado A Sala de Visitas, e não tem o mesmo sucesso, quer dizer, ela passa a não ter o mesmo sucesso anterior, até porque a Sala de Visitas é o contato dela com esse mundo exterior. E aí, quando ela põe toda a ironia, né, porque assim, a classe média alta, endinheirada, dava conselhos para ela para que ela pudesse ser humilde, doar coisa para pobre. E ela falava assim: por que eu tenho que doar coisas para pobre e essas pessoas não doam nada para pobre? Eu nunca ganhei nada de doações delas, quer dizer. Então ela começa a fazer críticas a essa sociedade e por isso o livro não foi muito bem aceito. No caso, o caso de alvenaria não foi tão bem aceito. Mas a ânsia dela, os romances que ela deixou inéditos, que ainda estão inéditos, né? As peças de teatro da Carolina também estão inéditas. Quer dizer, as poesias ainda tem coisa para mostrar, muita coisa para mostrar. São 5.000 e poucas páginas ainda de manuscritos deixados pela Carolina. Gente, deixa eu agradecer de novo ao Tom, ao Leônidas, ao Eduardo, à Nina e ao Oswaldo. Agradecer a vocês. A gente está terminando o programa pela segunda vez e a gente volta amanhã, 5h30. Não é isso, Camila? Exatamente.